Vamos lá, pessoal, vamos dar andamento a mais uma aula com muito carinho aqui, tá bom? Lembrando que você pode fazer o curso de uso campeão ou após. A diferença é que a pós-graduação você é certificado como pós-graduado. A diferença é que a pós-graduação você tem acesso aos plantões de dúvida, gravados e ao vivo, né? Então, essa é a diferença. Vamos lá, vamos juntos aqui. Quando eu falo de direito imobiliário, um dos ramos que merece um estudo à parte é o uso campeão. Por isso foi criado o curso e a pós-graduação de uso campeão, porque é muito mal estudado. Na graduação aprendemos 2, 3 espécies. Curso do AB 3 a 5, é muito pouco. E tem cursos que você paga uma nota, paga um valor alto, cursos bobos de quem não sabe o que está falando. Caixa preta, caixa azul, caixa amarela. Meu Deus do céu. Plano de zona de advocacia não tem sentido. Parece o show do milhão, mas não sai nada, né? Não sai nada e você tem uma revisão da graduação, uma revisão do Google, que você acha no Google. Não dá, né? Então não dá, ninguém é bobo, vamos estudar juntos, vamos evoluir, vamos ajudar os nossos clientes, vamos se formar, vamos nos atualizar, que isso é importante. Nesse momento eu quero falar com você da audiência de instrução e julgamento na ação de uso campeão. Nós temos um sistema processual civil brasileiro, no processo civil, no direito civil, quem advoga na advocacia civil, na advocacia imobiliária, nós temos 4 audiências. 4 audiências. A primeira audiência que aparece é a audiência de conciliação. A audiência de conciliação, gente, é uma audiência muito importante, claro. Ela foi regulamentada, de fato, a partir do novo CPC. Até então era uma audiência desprezada, não era uma audiência real, né? Nós tínhamos que usar outros meios, não era real. Mas, de fato, é uma audiência hoje, atualmente conhecida. A audiência de conciliação não é nem o juiz que faz, normalmente é uma audiência que quem faz é o conciliador. A audiência de conciliação ou mediação é o ato no qual as partes se reúnem com o conciliador, em regra conciliador, não mais juiz, conciliador ou mediador, para juntos achar uma solução ou um acordo que ponha fim ao conflito. Então, uma audiência que nem juiz mais faz, né? Sempre foi muito comum no juizado especial civil, sempre foi muito comum na trabalhista, para quem advoga na trabalhista, mas de fato é uma audiência para acordo, uma tentativa de acordo. Ninguém é obrigado a fazer, mas é uma audiência para acordo. A audiência de conciliação no uso campeão, ela é incompatível, porque o uso campeão é uma ação declaratória, No procedimento extrajudicial, não há que se falar. Em audiência de conciliação, existe até a conciliação que o cartorário pode fazer, o tabelião pode fazer para tentar lavrar a escritura pública, então ele chamaria de sessão conciliatória. O nome correto não é audiência de conciliação, porque é no cartório, né, gente? Mas vou ser sincero, o tabelião, muitos tabeliões, muitos escreventes não fazem nem uso campeão por insegurança, falta de conhecimento, não fazem nem a escritura pública de uso campeão, vai fazer sessão conciliatória. Alguns fazem, mas nem todos, a maioria não faz. Então, prática e teoria é muito diferente. Então, a audiência de conciliação, esquece a sessão conciliatória, que pode ser marcada pelo conciliador no cartório de imóveis, né? Ou no tabelião de notas, que é muito comum para lavrar uma escritura pública de uso campeão extrajudicial, é outra coisa. Esquece isso, nem sempre acontece. Existe um boato lindo, na teoria, na prática, nem sempre acontece, porque muitas vezes o cartório nem uso campeão faz, né? O tabelião de notas. No uso campeão, então, é incompatível. Então, o que você pode fazer na sua peça? Você pode colocar lá, vem informar que não tem interesse na ação, na audiência, vem informar que não tem interesse na audiência de conciliação e mediação, uma vez que a audiência é incompatível com a ação declaratória de uso campeão. Por quê? Porque é uma ação declaratória, não tem briga, não tem litígio. Você vai citar os vizinhos, você vai citar o último proprietário que consta na matrícula, os seus respectivos herdeiros, mas não tem briga, não tem litígio. O uso campeão pode se tornar litigioso se alguém se habilitar como terceiro interessado e questionar ou apresentar contestação, mas ele se tornou litigioso. Aí, a partir do momento que ele se torna litigioso, você pode pedir a qualquer tempo uma audiência de conciliação. Não é comum, mas pode pedir. Então, isso que eu quero que você saiba. Então, no uso campeão, a audiência de conciliação, ela é, de fato, ela é incompatível. A audiência de conciliação é o ato pelo qual as partes tentam acordo, se reúnem para o acordo. Na audiência, a audiência de conciliação e mediação, no uso campeão, ela é incompatível. Já a audiência de instrução e julgamento, que é a segunda audiência que nós temos, a mais utilizada, ela é muito bem-vinda no uso campeão. Não é comum ter, tá? Não é comum ter audiência de instrução e julgamento no uso campeão, não é comum ter, porque o uso campeão se decide judicial no âmbito dos documentos, das provas documentais que nós já estudamos. Mas, de fato, pode a parte pedir sob pena de cerceamento de defesa.
Ou seja, você pede o agendamento, ô juiz, requer o agendamento da audiência de instrução e julgamento sob pena de cerceamento de defesa. Se o juiz não marcar, não agendar, o juiz a juíza, ocorreu um cerceamento de defesa e pode ser alegado para o eventual recurso de apelação. Então, já é uma tese recursal. A audiência de instrução e julgamento, gente, é o ato em que as partes se reúnem para que um juíza decida, né, o conflito, escutando as provas orais, falado pela boca. Oral, prova testemunhal e também o depoimento pessoal das partes. Mesmo na audiência de instrução e julgamento, o magistrado ele deve tentar a conciliação, isso é fato, se é que tem litígio. E também essa audiência de instrução e julgamento, ela trata-se da oportunidade em que as partes podem produzir suas provas orais, momento em que o juiz vai ouvi-las também, bem como as testemunhas e peritos, perito também pode ouvir perito, se for o caso. Em regra, a audiência de instrução e julgamento deve ocorrer em ato único, né, e contínuo, não é igual a audiência de novela, que são várias, né? Não é igual a audiência de filme, né, que dorme no fórum, não existe isso, é um ato contínuo, único e contínuo. É importante também, em regra, a audiência de instrução e julgamento deve ocorrer em ato único e contínuo, nós falamos isso, é muito importante, então em regra é isso, ou seja, no mesmo dia, mas dependendo da complexidade da causa, em caráter de exceção, pode ser dividida e remarcada para outras datas, se faltou alguma testemunha, alguma coisa assim. Após as ouvidas testemunhas, após a chamada oitivas, né, as oitivas, as partes deverão apresentar em razões ou alegações finais, podendo o magistrado proferir sentença na própria audiência. Não é muito comum, no Brasil não é muito comum, o judiciário não consegue fazer isso, ou no prazo de 30 dias após. Também esse prazo, na teoria é lindo, na prática não acontece, ainda mais de uso capião. Em casos nos quais não haja necessidade de provas orais, a audiência de instrução pode ser dispensada. Então, por isso não é tão comum a audiência de instrução, julgamento e uso capião. Se ela não for pedida e o juiz não entender, juíza, que ela é necessária, ela não vai ser marcada, não vai ser agendada, porque nós trabalhamos muito numa audiência de instrução e julgamento, nós trabalhamos muito com provas, temos que trabalhar com provas orais, as contradições, né? De fato, os atos contraditórios, as questões que eu quero de fato provar. Claro que ela é importante em muitas ações do uso capião, mas não é tão comum, porque nós usamos em uso capião, normalmente as provas são as provas documentais, tá? Outras audiências que existem no processo civil. Audiência justificativa ou justificação, que é uma audiência das ações possessórias, o juiz, a juíza, o Poder Judiciário marca essa audiência para tirar dúvidas e dar ou não a liminar a tutela antecipada de desocupação, não tem nada a ver com o uso capião, não acontece em sede de uso capião. E temos também a audiência de saneamento, que é uma audiência que pode ocorrer, não é tão comum, mas o juiz, a juíza, o Poder Judiciário marca essa audiência só para tirar algumas dúvidas. Então nós temos 4 audiências, né? Conciliação e mediação, instrução e julgamento a mais utilizada, a audiência justificativa ou justificação e a audiência de saneamento. No Código de Processo Civil é isso que nós temos. Quando eu falo de audiência de instrução e julgamento no uso capião, o que eu vou fazer? Eu preciso trabalhar as questões controversas nessa audiência. Então eu preciso preciso provar a posse. Vamos dizer que eu fiz um uso capião e acho que esse uso capião não ficou bem provado em relação à posse, em relação ao ônibus domini, porque posse mas pacífica nós provamos através de certidão de distribuidor civil. Aí o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar essas questões controversas nessa audiência. Eu vou levar testemunhas, vou fazer depoimento pessoal, meus clientes, os autores, né? Vão fazer depoimento pessoal das partes. Lembrando que a audiência de instrução e julgamento, ela tem previsão legal no artigo 358. O artigo 358 do Código de Processo Civil, ele esclarece o quê? Que no dia e na hora designados, o juiz declarará aberta a audiência de instrução e julgamento e mandará apregoar as partes e os respectivos advogados, bem como outras pessoas que dela devam participar. Outro artigo que nos interessa também é o 359. Por quê? Ele esclarece que, instalada a audiência, o juiz tentará conciliar as partes, independentemente de emprego anterior, de outros métodos de conciliação, outros métodos de solução consensual de conflitos, né? Mediação, arbitragem. Então isso é importante também. O artigo 360, ele esclarece o quê? Que o juiz, na audiência de instrução e julgamento, ele exerce o poder de polícia, incumbindo a ela, né, ao Poder Judiciário, manter a ordem e o decoro na audiência. Ordenar também que se retirem da sala de audiência os que se comportarem de forma inconveniente, requisitar também, quando necessário, força policial, tratar com urbanidade as partes, os advogados, os membros do Ministério Público, a Defensoria Pública e também qualquer pessoa que participe.
e também registrar em ata tudo o que acontecer, com exatidão todos os requerimentos apresentados em audiência. O que é importante saber? Atualmente, podemos gravar audiência sim, é um direito da parte gravar audiência, então a parte pode gravar audiência no celular ou qualquer meio. Outro ponto importante, cuidado com a vestimenta, oriente o seu cliente, calça, não precisa ser calça social, mas calça comprida, é uma realidade. As mulheres, roupas, não precisa ser social, mas uma roupa que seja de fato condizente com um ato judicial, ou seja, é uma audiência, é um ato mais conservador, então cuidado com as roupas, né? Roupa curta, decotes, isso é muito importante deixar claro. É engraçado que com a mulher eu vejo que não tem tanto problema assim, já vi situações, como professor já vi situações sim na audiência, a advogada questionar a mulher, a testemunha, mas com o homem tem problema de ir com boné, camisa regata, de shorts, então cuidado com isso, tá? Tem as exceções, né? Tem as exceções, o Brasil, as coisas têm que mudar, país tropical, mas precisa tomar cuidado com isso em regra, muita atenção em relação a isso. O artigo 361 ele esclarece o quê? Que as provas orais serão produzidas em audiência, ouvindo nessa ordem preferencialmente. Então, começamos a audiência, se tem perito, não é comum o perito ir na audiência não, no uso capião, não é não, mas se foi, o perito e os assistentes técnicos, que responderão os requisitos de esclarecimentos requeridos no prazo e na forma do artigo 477, caso não sejam respondidos anteriormente por escrito, isso dificilmente vai acontecer no uso capião. Depois o autor e em seguida o réu, né? Então primeiro escuta o autor, depois o réu, que prestarão depoimentos pessoais, tem que ser solicitado, hein? Tem que pedir o depoimento pessoal, senão depois preclui o direito. E as testemunhas arroladas, primeiro pelo autor e depois pelo réu, que serão inquiridas. É importante falar também que, enquanto depuserem o perito, se é o caso, é difícil acontecer isso no uso capião, o perito, o assistente técnico, as partes e as testemunhas, não poderão os advogados do Ministério Público intervir ou apartear, né, sem licença do juiz. Então não pode o advogado começar a falar na audiência, isso é um treinamento que nós fazemos também. O artigo, o 362, ele esclarece muito bem que a audiência ela poderá ser adiada por convenção das partes, se não puder comparecer por motivo justificado, qualquer pessoa que dela deva necessariamente participar, também a audiência de instrução, julgamento de uso capião, também por atraso justificado, do seu início, em tempo superior a 30 minutos, do horário marcado também, tá? Então, isso é importante. Alguns pontos que eu quero trazer para você na audiência dos capião, se é que vai ocorrer, né? O impedimento deverá ser comprovado até a abertura da audiência e não sendo o juiz, ele vai proceder à audiência, procederá à instrução. Outro ponto também, o juiz poderá dispensar a produção das provas requeridas pela parte cujo advogado defensor público não tenha comparecido à audiência, aplicando-se a mesma regra ao Ministério Público também. Outra dica importante, quem der causa ao adiamento da audiência responderá para as despesas acrescidas, então tem que tomar cuidado com isso, um ponto importante. Um artigo que nos interessa também em audiência, estudando a audiência de instrução e julgamento, audiências importantes em uso capião, havendo antecipado ou adiantamento da audiência, o juiz também de ofício ou a requerimento das partes determinará a intimação dos advogados ou da sociedade de advogados para a ciência dessa nova designação também em audiência de uso capião. Outra situação que eu quero trabalhar com você também. Ao fim da audiência de instrução e julgamento, o juiz dará a palavra ao advogado do autor e a do réu, bem como ao membro do Ministério Público, quando presente. Não é muito comum estar presente na audiência de instrução e julgamento, apesar de ser obrigatória a manifestação, em caso de uso capião do MP, o caso da intervenção, e sucessivamente, no prazo de 20 dias, gente, no prazo de 20 minutos, né, 20 minutos para cada um, para poder falar na audiência, prorrogável por mais 10 minutos a critério do juiz, tá? Então, é importante trazer isso. Se ocorrer audiência, não é comum, mas é importante trazer isso. Artigos que nos interessam também. Então, o estudo da audiência de instrução e julgamento, um estudo interessante que você tem que fazer para se aprofundar, é do 358 do Código de Processo Civil e vai até o 368, né, onde termina esclarecendo que a audiência é pública, ressalvadas as exceções. Em regra, a audiência é pública só se for caso com segredo de justiça. E o uso capião, pode existir o uso capião com segredo de justiça? Pode, mas não é comum. Normalmente o uso capião é um processo aberto, público, né? Então não teria esse caso. Vamos lá. O artigo 366 esclarece o quê? Que encerrado o debate na audiência e oferecidas as razões finais, o juiz proferirá a sentença em audiência ou no prazo de 30 dias também, tá? Então é muito comum isso. Então, o que nós fazemos na audiência de instrução e julgamento, então, professor de uso capião?
nós apresentamos as provas orais, né, testemunhas, depoimento pessoal. Vamos dizer que o seu cliente tem poucas provas da posse, poucos papéis, não passou água para o nome dele, não passou luz, não passou água. Dá para fazer uso capião? Dá. Mas talvez, se você não tem outros meios de prova, você vai ter que pedir uma audiência de instrução e julgamento. Então, isso é importante deixar claro, tá? Para que possa dar certo aí. Qual a diferença, então, da audiência de conciliação e mediação para instrução e julgamento? É que a audiência de instrução e julgamento é uma audiência efetiva. Provas vão ser tratadas das provas orais. E a audiência de conciliação, não. A audiência de conciliação é uma tentativa de acordo. Então, é importante. Outra pergunta que me fizeram, professor Júlio, uma audiência de instrução e julgamento, pode pedir para remarcar? Claro que pode. Se tem motivo para isso, né, motivo de saúde, algum motivo nesse sentido, bem, pode pedir para remarcar sim, claro, isso é comum. Né, isso pode acontecer. Então, é fato, é uma realidade. Né, então, pode sim. Quando nós falamos de audiência de instrução e julgamento, em uso capião nem sempre vai ter, viu, gente? Quando tiver, porque foi pedido, até como tese, como estratégia técnica para poder recorrer, curso especial, o ideal é que seja feito esse pedido na inicial, né, na inicial. Se não ocorrer, é uma tese que nós temos para o recurso de apelação. Em regra, a audiência de instrução e julgamento é um ato processual em que as partes apresentam provas e argumentos perante o juiz, testemunhas são ouvidas e debates são realizados para esclarecer os fatos e subsidiar, sim, a decisão final do juiz. Tá? Então, isso é importante, sim. Quando eu falo de audiência de instrução e julgamento, na prática, esse tipo de audiência tem o objetivo de esclarecer questões em que não há consenso entre as partes. Então, o magistrado, a magistrada pode formar um livre convencimento e julgar a demanda de forma mais justa possível. E também qualquer audiência exige advogados, né? Argumentação jurídica, raciocínio rápido, improviso, e essa audiência também. No caso da audiência de uso capião, é sempre, se você for advogado do autor, bater na posse, mais pacífica, no coração do uso capião. Se você está do outro lado, porque você quer se impor ao uso capião, se opor ao uso capião, você vai ter que provar o contrário desses requisitos, esses pressupostos, como posse, mais pacífica, nos nome. Essa é a briga, né? E a colheita das provas devem ser feitas em relação a isso. Dicas importantes para se preparar para uma audiência de conciliação de uso capião, tá? Ler obrigatoriamente, integralmente o processo, não vai para uma audiência mais perdido que segue em tiroteio. Se atentar ao rol de testemunha do outro lado, para ver a suspensão, se existe amizade íntima ou inimizade, né? Isso você consegue provar às vezes nas redes sociais, é uma boa aliada, né? Então é importante. Observar também prévia decisão senadora nos autos, antes de designar uma audiência de instrução e julgamento, o juiz já saneou o processo, na forma do artigo 357 do Código de Processo Civil. Então, caso seja possível nessa decisão, constarão os pontos controvertidos sobre os quais serão produzidas as provas. E a audiência de instrução e julgamento é fatos controvertidos. Então é importante. É importante estar preparado para as alegações finais. Você pode pedir prazo para juntar as alegações finais depois, mas o ideal é que você esteja preparado para fazer isso de forma oral. Tá? Então é importante. Em relação ao que mudou, né, em relação ao antigo CPC, ao atual CPC, o novo CPC, os métodos de conciliação, né, são mais efetivos. Mesmo na audiência de instrução e julgamento, o juiz, se tem litígio no uso capião ou em qualquer outra situação, o juiz, a juíza, ele é obrigado a aplicar métodos tentativas de conciliação. Né, então, é obrigado. A exceção é a fragmentação da audiência de instrução e julgamento. É uma exceção, não pode, tem que ser um ato único e contínuo. Então, essa é a regra também que o CPC atual trouxe. E a forma de questionamento no momento da inquirição também, né? Hoje existe aí as perguntas, elas deverão ser formuladas pelas partes diretamente à testemunha. Pode o juiz fazer a pergunta, mas se quiser fazer diretamente à testemunha, não podendo induzir também, tá? A possibilidade de gravação da audiência de instrução e julgamento é uma realidade, artigo 367 do Código de Processo Civil, independentemente da autorização do juiz, tá bom? Então, importante, agora sim, vamos seguir em frente. Parabéns você pela pós-graduação, pelo curso, parabéns você que está se atualizando aqui do professor Júlio. Um beijo para você.